E aí pessoal, meu nome é Lucas Moraes, eu tenho 18 anos e eu fui aprovado em Medicina na UFCG aqui em Campina Grande, na Paraíba. Hoje eu vim trazer aqui mais um vídeo para o canal, é o segundo vídeo da semana, e eu vim abordar uma coisa mais geral. Eu estava trazendo muita resolução de questões simuladas, de questões do Enem. Aí eu trouxe um vídeo sobre linguagens, né? Se você não conferiu, é um vídeo até que teve uma repercussão legal aqui no YouTube. É um vídeo sobre as notas, sobre a TRI, sobre os acertos e questões em linguagens no Enem 2020-2021, né? Sobre essa área estar se tornando um diferencial e uma área que pode compensar alguns erros em outras áreas no seu Enem 2022, por exemplo. E hoje eu vim trazer aqui mais um vídeo assim, de responder algumas perguntas importantes que muitas pessoas fazem, tanto nos comentários como lá no Instagram. Se você ainda não segue, meli.moraes com 2 S, já tem muito conteúdo, tanto nos stories lá, nos destaques, como nas publicações. E aqui no canal também a gente já tem aí mais de 40 vídeos sobre a minha preparação, sobre dicas e estudos para o Enem e outros vestibulares. E hoje é isso. Eu vim responder aqui principalmente duas perguntas. Quantas matérias estudar por dia e quantas questões fazer por semana, além de comentar alguns outros assuntos no geral que muitas pessoas têm dúvida acerca da preparação para o Enem. E primeiramente eu queria responder de cara aqui que não existe uma resposta correta para nenhuma dessas perguntas. Então tudo depende do estudo, do contexto, da particularidade de cada estudante, de cada vestibulando. Entendam que, tipo assim, estudar quantas matérias por dia? Você solta essa pergunta. Existem vários tipos de estudantes. Tem pessoas que estão se dedicando só a estudar para o Enem. Tem pessoas que estão conciliando o ensino médio com o Enem. Tem pessoas que estão conciliando o estudo para o Enem e para outros vestibulares mais específicos. Tem pessoas que trabalham semanalmente e só tem 4 horas diárias, 6 horas diárias. Então, tudo isso depende muito da sua rotina, do seu ritmo, da sua base, de quantos anos você está tentando. Então, não existe uma resposta correta. Mas eu vim falar, no geral, aqui qual a minha opinião sobre isso. Então, primeiro, não acho que você deve estudar só uma matéria por dia ou separar por áreas, né? Tipo, um dia para linguagens, um dia para natureza, um dia para humanas, um dia para matemática. Isso pode saturar você, certo? É uma forma de divisão que pode acabar fazendo você cansar de estudar aquela matéria e até desgostar, né? Pelo tanto de conteúdo, de carga de questões que você vê um dia, você pode acabar cansando e criando um bloqueio com essa área, certo? Então, primeira coisa importante que eu usava era o que eu já falei aqui no canal. Eu separava minhas metas semanais, certo? Separava ali de 15 a 20 metas semanais e ia cumprindo durante a semana, certo? Num planner. Aí, o que eu fazia? De acordo com o meu horário, que eu ainda estava no terceiro ano do ensino médio, na segunda, na quarta eu tinha aula à tarde, na terça, na quinta e na sexta só de manhã, na sexta eu tinha aula de isolada de matemática. Então, dependendo do seu horário, você encaixa essas metas durante a semana, certo? Eu fazia simulado semanalmente, geralmente nos fins de semana, toda manhã. Então, de acordo com isso, de acordo com o que é fixo no seu horário, você vai adaptando, certo? E entendam que eu acho muito importante a variação, certo? Tinha dia que eu tinha aula o dia todo, por exemplo, na segunda, que eu fazia uma redação, na oficina de redação, que eu estudava linguagens humanas. Aí de noite eu fazia, sei lá, 30 questões de história, depois fazia 30 questões de matemática, aí depois ia ler um módulo de linguagens. Entendam que eu variei por áreas. Por quê? Porque isso ajuda, pelo menos me ajudava, na minha cabeça a refrescar, a trocar de ambiente, certo? Então, por exemplo, você pode estudar em um dia física, química e biologia. Você vê que tipo de biologia para química para física, por mais que existam coisas muito interligadas, isso é até importante, você consegue variar, né? O estudo de biologia é mais teórico, aí você vem para física, pode ter tanto uma parte teórica como de cálculo, química também. Dependendo das áreas, dos assuntos que você está estudando, dá para variar a cabeça legal. Então, tipo, nunca eu pegava uma noite assim para fazer só questão de matemática. Eu fazia ali 30, 50 questões. Pronto, ia estudar física, ia ler um módulo de geografia, ia ler alguma coisa de sociologia. Então, uma coisa importante é variar, porque para a sua cabeça não ficar batendo naquela mesma tecla, eu acho importante isso, porque você acaba refrescando a cabeça e conseguindo variar e conseguindo aprender melhor. Isso era mais produtivo para mim. E outra coisa, é importante você ter em mente os horários. Tenham cuidado, porque eu não posso botar 5, 6 matérias por dia, querer estudar história, sociologia, filosofia, matemática, geografia,
biologia e química em um dia só. Aí você vai separar 1 hora para cada uma, cuidado com o tempo. A gente sabe que, dependendo da sua concentração, em pouco tempo você pode estudar uma coisa muito produtiva e te ajudar muito. Mas tem limites. Você não pode, sei lá, pegar 4 horas e querer estudar 4 matérias, 1 hora para cada um. Provavelmente no outro dia você vai ter que estudar essas mesmas matérias. Porque 1 hora para cada em um dia talvez não seja o suficiente. Você vai assistir ali uma aula de 30 minutos, né? Se você estuda em casa, de forma online. Vai assistir uma aula de 30 minutos. Aí você tem 30 minutos para fazer questões. Será que nessa aula você vai ver uma aula só de um assunto? Tá ligado? Vai fazer quantas questões nessa meia hora? Então, cuidado que o tempo também é importante. Então você não pode nem separar poucas matérias para que você fique preso em uma só coisa, nem colocar muitas e você não fazer um estudo produtivo desse todo. Então, na minha opinião, de 3 a 4 matérias é o ideal por dia, certo? Isso dependendo das suas necessidades, da sua base, dos seus anos de estudo, das suas dificuldades. Tem gente que tem dificuldade muito em matemática. Aí coloca um horário ali de 1 hora de matemática por dia. Ok. Se você bota 1 hora de matemática por dia, você faz um pouquinho cada dia. Então, todo dia você tá trabalhando matemática e está seguindo um cronograma, certo? Mas você colocar 5 horas de matemática num dia, dependendo da pessoa, isso pode cansar e ser, assim, o nível de preguiça e de procrastinação pode ser muito alto. Então, é bom variar para você evitar esses deslizes e essa desatenção e essa falta de concentração, esse desfoco, entendeu? Em relação a questões, depende muito em que nível você está. Tem pessoas que estão estudando há mais tempo, então já tem uma base teórica muito grande. Então eles não precisam estar assistindo muita aula, lendo muitos módulos, lendo muito material didático, e dá para eles revisarem ali a teoria e partirem para as questões. Isso é um tipo de aluno. Mas tem alunos que estão precisando ver o assunto completo, estão precisando ver a aula, não dá para continuar nas questões sem voltar na teoria. Então, tudo isso depende muito. Mas o que você não pode é só se dedicar à teoria. Se você tem ali 6 horas de estudo por dia, por exemplo, e você passa 4 horas só na teoria, e nessas 2 horas você vai fazer questão, né, do que você viu nessas 4 horas, por exemplo, e não dá para você fazer uma boa quantidade, um bom volume, e ainda você trava nessas questões, tem dificuldade, não está sendo produtivo, né? Seu estudo está sendo basicamente teórico, você está treinando pouco e não está sendo efetivo esse treino para ganhar experiência, para ganhar aprendizado. Então, tem que ter cuidado. No início, você pode até, vou estudar mais teoria para pegar a base, para reforçar, e depois eu vou aumentando o ritmo das questões. Ok, mas nunca pode faltar as questões. Nunca você pode deixar em segundo plano. Simulado também, tem que saber disso. Ok, que tem muitos estudantes, tem muitos aprovados que falam que você pode esperar um tempo, você pode pegar uma base teórica e sim depois partir para os simulados, mas também tem muitos outros que falam da importância de você realmente começar os simulados desde o início. Então são várias opiniões que dependem do contexto. Eu acredito que desde o início do ano você deve sim começar a fazer simulado para pegar o ritmo e para pegar a experiência de prova. Você pode começar por simulados mais básicos, você pode começar por simulados que trabalham conteúdos de forma cumulativa, para você ir vendo o cronograma e ir trabalhando isso nos simulados, mas eu acho importante que, pelo menos agora, por exemplo, estamos em maio, já estamos aí com cerca de fevereiro, março, abril, maio, estamos indo para o 4º mês de estudos para o Enem 2022. Você já deve ter feito, no mínimo, uns 3, 4, 5 simulados. Se você fez mais do que 5, muito bom, entendeu? Agora, se você fez menos que 3, se você ainda está muito no estudo teórico, e você está muito preso ainda em fazer poucas questões, pode ser um problema futuramente. Então tenham cuidado com isso. Em relação à quantidade de questões, voltando de fato à pergunta objetiva, eu acho que, assim, por exemplo, matemática, eu fazia no mínimo, semanalmente, cerca de 100 questões de matemática. Geralmente na minha isolada, cada assunto que eu via semanalmente eram cerca de 70 questões. Aí contando ali mais os materiais que eu fazia, às vezes passava de 100, às vezes um pouquinho menor que 100. Entendeu? Então, considerando sempre a matemática, se você faz uns 50 de biologia, uns 50 de química, uns 50 de física, vendo cada assunto semanalmente de cada disciplina, eu acho que assim, no início do ano, até vai cerca de 300 questões semanais.
Depois você vai aumentando para 350, 400, 450, de forma gradual. Até que chega no fim do ano, você está ali tendo um processo de revisão teórica, visitando os conceitos que está faltando, os conceitos que você está tendo dificuldade, e você já ali numa média de mais de 600 questões por semana, de mais de um simulado completo por semana, aí você realmente já está no foco para terminar a preparação e para garantir uma boa nota no Enem. Em relação a questões por conteúdo, muita gente pergunta isso. Eu sou uma pessoa que realmente fiz em excesso. Eu não parava assim para pensar em pouco. Então, tipo assim, assunto pouco recorrente, fazia ali 20, 30 questões no mínimo. Assunto relativamente recorrente, já fazia ali cerca de 50. Agora, o assunto recorrente mesmo, mais de 80. E lembre, eu sempre falei isso, depende muito da forma como você separa, mas eu sempre fazia ali cerca de umas questões, umas 20, 30 questões, ou mais, dependendo da recorrência e da importância do assunto e da minha dificuldade de fixação, de outros vestibulares, e quando ia para o Enem ainda tinha as questões do Enem. Então percebam, se eu fazia cerca de, sei lá, eu acho que eu fiz mais de 130 questões de ecologia, um dos assuntos mais importantes da prova de natureza. Todo mundo sabe disso. Dessas 130, devem ter sido, sei lá, umas 70 de fixação, umas 70 ali de outros vestibulares, né, somando. O resto, todas as questões de ecologia que já caíram no Enem. Perceba essa divisão e perceba como eu estou treinando bem direitinho para dominar esse assunto. Se liguem nisso. Você fixa, você trabalha ali com questões mais aprofundadas, com questões mais diretas, conteudistas, e depois você aplica no Enem, porque você vai fazer o Enem. Então você primeiro estuda, aprende, fixa o assunto e depois você aplica no Enem. Fora isso, os simulados. Quantas questões nos simulados de natureza eu fiz durante o ano que caíram em ecologia? Percebam como eu continuamente treinei assuntos que todo ano caem, entendeu? Então, no geral, o vídeo era isso. Quantas matérias estudar por dia? Já respondi. No geral, a minha opinião. Quantas questões fazer? E quantas questões fazer por assunto no Enem, dependendo aí da recorrência. E lembre, se você tiver tempo, faça mais. Quanto mais treinado, quanto mais experiência você tiver, melhor. Claro que você não pode perder muito tempo ou ficar encucado com certas situações. Tem muitas pessoas, cuidado, que às vezes por certas questões ficam com ansiedade, ficam tristes, desmotivados, ficam presos em determinados conceitos que às vezes nem são tão recorrentes. Então, cuidado, você deve ponderar muito bem o que é importante, que você, tenho que aprender, tenho que estudar, tenho que melhorar nisso, e aquilo que pode ser um motivo de desmotivar, certo? Um motivo de trazer tristeza na sua preparação e de atrapalhar seu processo. Então, ponderem isso. Por exemplo, eu mesmo, eletromagnetismo nunca foi uma área que eu gostei muito, nunca foi um assunto de física que eu dominei e que eu estudei bem. Eu tentei estudar, eu fiz questões, mas eu também não cheguei a endoidar ou realmente ficar preocupado com isso, porque eu consegui ser aprovado sem saber tanto, sem dominar tanto. Por quê? Porque é um assunto que cai, sim, cai todo ano, geralmente sempre aparece uma questãozinha ali. Mas não é uma questão que, se realmente você tiver um bloqueio muito grande, você deva se preocupar tanto a ponto de prejudicar ou criar um bloqueio em física, no geral. Então, uma coisa que eu fiz foi, tenho dificuldade em eletromagnetismo, tenho dificuldade em eletrodinâmica, tenho dificuldade em estequiometria. Estudo, vou estudar. Vou tentar dominar? Sim. Vou treinar? Vou. Vou ter atenção nos simulados e corrigir os erros? Sim. Mas eu vou tentar também acertar todas as questões dos outros assuntos que eu tenho mais facilidade. Ou seja, eu estou criando uma zona de conforto para que, se cair o que eu tenho dificuldade, se cair alguma coisa ali que eu não domino, eu vou tentar ao máximo acertar o resto para eu ainda ter um diferencial entre os meus concorrentes. No geral era isso, um vídeo mais simples, até que ficou demorado, mas é isso. Lembrem de se inscrever no canal, deixar o like e lá no Instagram também. Valeu!